Esse aqui é um ótimo filme de terror found footage. Ele é assustador, ele é tenso e ele é extremamente claustrofóbico. Só que ele tem um grande problema, que é justamente o fato dele ter sido feito no formato de found footage. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre Assim na Terra como no Inferno? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Setmark. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Assim na Terra como no Inferno, ou As Above, So Below, que é um filme de 2014. Esse é um found footage dirigido pelo John Eric Dowdley, acho que é assim que se fala o nome dele, e que ele escreveu em parceria com seu irmão Drew. Os dois já fizeram alguns filmes conhecidos, como é o caso do As Fitas de Poughkeepsie, ou então do Quarentena, que é o remake do Hack, e também um chamado Demônio, que é baseado numa ideia original do M. Night Shyamalan. Eu gosto bastante das Fitas de Poughkeepsie, eu não gosto do Quarentena e eu tenho várias ressalvas em relação ao Demônio. E com isso eu consegui chegar à conclusão de que os dois funcionam melhor quando eles estão trabalhando com material original e não quando eles estão trabalhando num remake ou então na ideia de outra pessoa. E é justamente o que eles fazem aqui nesse Assim na Terra como no Inferno. Mas do que se trata esse filme então? O filme conta a história da Scarlett, interpretada pela Perdita Weeks. Ela é uma acadêmica e pesquisadora que está em busca de um certo artefato. Na verdade, o pai dela é quem iniciou essa busca e ela resolveu continuar isso depois do suicídio dele. Essa busca dela leva ela até o Irã, no início do filme, onde ela encontra uma espécie de estátua escondida que contém umas escrituras que, por sua vez, levam ela até a França, onde ela espera encontrar esse artefato. Então, estruturalmente, o filme parece com uma espécie de Indiana Jones moderno, com a protagonista investigando mistérios antigos e estudando e usando seu conhecimento acadêmico para poder desvendar alguns desses mistérios. Só que é também um filme de terror, então não demora muito até que a gente comece a notar algumas coisas estranhas. Na história, a protagonista ela monta uma equipe para poder entrar nas catacumbas de Paris e encontrar lá dentro uma passagem secreta que ela acredita que vai levar ela até esse tesouro que ela está buscando, ou esse artefato. Eu vou falar um pouco mais sobre o que ela está buscando mais adiante. Mas então, logo que eles entram nesses túneis, eles já começam a ver algumas coisas estranhas. Eles veem, por exemplo, um grupo de pessoas que parece que está adorando alguma coisa lá embaixo. E aí tem uma hora, por exemplo, que o telefone começa a tocar, ou então eles encontram um piano com uma tecla quebrada. E em certo momento eles chegam a encontrar um carro pegando fogo dentro dos túneis. E o que é mais estranho disso tudo é que tudo isso que eles veem lá, de alguma forma tem relação com a vida deles, com segredos do passado deles. E isso acontece porque o caminho que eles estão trilhando, teoricamente, também está levando eles até as portas do inferno. Então, tematicamente, eu acho que esse é um filme que funciona muito bem, porque essa ideia da proximidade com o inferno, ela acaba abrindo muitas possibilidades narrativas e o filme se utiliza dessas possibilidades muito bem. Tem uma hora, por exemplo, que eles passam por um determinado caminho para chegar até o outro lado, e quando eles chegam do outro lado, esse caminho por onde eles vieram já não está mais ali. Em outros momentos eles enxergam umas figuras sombrias que parecem que são tipo habitantes do inferno. E o que é mais interessante a respeito disso tudo é que o filme teve autorização para filmar dentro das catacumbas reais de Paris. Pelo menos uma parte dele foi filmado lá. Então isso acaba adicionando um grau a mais de tensão e de realismo naquela situação. Aliás, por falar em tensão, tem uma cena em que um dos personagens ele precisa passar por um caminho bem estreito, por um túnel, e é justamente o personagem que está carregando a câmera, porque afinal é um found footage, né? E ele fica preso nesse túnel. E aí a maneira como essa cena é filmada é muito tenso, mas muito tenso mesmo, porque a câmera está colocada na frente dele, filmando o rosto dele. Então a gente consegue sentir todo o desespero que ele está sentindo naquele momento. Esse é um bom exemplo de como que o uso do found footage de maneira narrativa funciona muito bem nesse filme. O problema é que no resto ele não funciona. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? Continuando então. Bom, por um lado, o Assim na Terra como no Inferno é um bom exemplar de um movimento que aconteceu ali nos anos 2010 em relação ao found footage, porque naquela época o found footage estava em alta.
Consequentemente, os estúdios estavam jogando cada vez mais dinheiro em cima desse subgênero porque ele estava dando retorno e a gente estava vendo cada vez mais produções de grande orçamento sendo rodadas nesse formato, o que é bem raro hoje em dia. Hoje em dia o que a gente mais vê são filmes independentes sendo feitos nesse formato, porque esse é um formato que possibilita que você faça filmes de maneira mais barata. Mas o Assim na Terra como no Inferno, ele foi feito com um orçamento de 5 milhões de dólares, o que é bastante coisa. Pra gente fazer uma comparação assim bem injusta, o primeiro Atividade Paranormal ele foi feito com 15 mil dólares. E essa diferença orçamentária ela é visível na tela, porque dá pra ver que esse filme aqui é um filme de maior orçamento, tanto no uso de efeitos especiais quanto no design de produção, por exemplo. E, como eu disse, ele é um fruto da sua época, porque naquela época em que ele foi feito, mais e mais filmes estavam sendo rodados nesse formato. Não apenas a franquia Atividade Paranormal estava gerando muito dinheiro e, consequentemente, estava ficando mais cara a cada filme que era feito, mas outras produções, inclusive de outros gêneros, também estavam abraçando o found footage. São dessa época filmes como Projeto Almanac, Poder Sem Limites, A Visita, a continuação da Bruxa de Blair e No Olho do Tornado, só para citar alguns. Então, sendo o found footage um produto dessa época, pelo menos um produto que estava em evidência nessa época, faz sentido que mais e mais filmes sejam feitos nesse formato. O problema é que esse formato ele precisa se justificar para que ele funcione. E na minha opinião, nesse caso aqui, ele não se justifica. Porque quando um filme é feito dentro do formato de found footage, ele faz uma espécie de acordo com o público. Um acordo que, em sua essência, ele está calcado na ideia da realidade, na ideia do realismo. Ou seja, os filmes de found footage, por mais fantásticos que eles sejam, eles ainda assim estão calcados no mundo real. Eu não estou dizendo que você precisa acreditar naquilo que está sendo mostrado na tela, como aconteceu, por exemplo, durante o lançamento do A Bruxa de Blair. Não é isso. Mas para poder explicar isso um pouco melhor, eu quero citar então algo que a autora Alexandra Heller Nicholas falou em certo momento. Ela é literalmente a pessoa que escreveu o livro a respeito do found footage, que é um livro que eu recomendo muito, que eu acho muito legal. E ela tem uma definição para found footage que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte: não se trata de você acreditar que aquilo que está sendo mostrado na tela é real, mas sim de você acreditar que se algo assim acontecesse, seria desse jeito, se pareceria com isso. Ou seja, se você está vendo um filme de found footage em que tem um apocalipse zumbi, você não precisa acreditar que de fato está acontecendo um apocalipse zumbi, mas você tem que acreditar que se houvesse um apocalipse zumbi, aqueles personagens estariam reagindo da mesma maneira que nós reagiríamos naquela situação. E eu acho que, no caso do Assim na Terra como no Inferno, tem vários momentos do filme em que os personagens não estão agindo como se eles habitassem o mundo real. Um exemplo disso é o tal artefato que a protagonista está buscando ao longo de todo o filme. Esse artefato nada mais é do que a Pedra Filosofal. Sim, a Pedra Filosofal, do Harry Potter. Eu não estou falando que os livros do Harry Potter inventaram o conceito da Pedra Filosofal, não, isso já existia. Assim como a menção ao alquimista Nicolas Flamel, que está no livro e também está mencionado aqui, tudo isso já existia. A questão aqui é que quando a protagonista fala sobre a tal da Pedra Filosofal, ela fala como se fosse algo que ninguém conhece, como se fosse algo que ninguém nunca ouviu falar, e não como algo que, no mundo real, está no título de um dos livros mais vendidos do mundo. E eu sei que isso pode ser implicância minha, e talvez seja, mas o filme tem outros momentos que corroboram com essa implicância. Só para citar mais um exemplo então, tem uma cena logo no início em que a protagonista está andando pelos túneis do Irã, e esses túneis estão prestes a ser demolidos, a ser explodidos. E enquanto ela está fugindo da explosão, ela consegue ver e consegue filmar o próprio pai dela, que aparece enforcado na frente dela. E o problema é que o filme simplesmente ignora esse fato. Ele não menciona isso em momento algum, nem quando os outros personagens estão revisando as filmagens que ela fez justamente naqueles túneis. Ou seja, eles estão analisando imagens que a câmera capturou, mas eles não analisam a imagem que seria a evidência de um fantasma. E me parece curioso que uma personagem que é uma estudiosa, que é uma cientista, simplesmente escolha ignorar evidências do sobrenatural. E eu não estou falando que ela ignora porque, sei lá, a câmera não capturou aquela imagem. Não, a câmera capturou. A questão é que isso não vem à tona em momento nenhum depois. E é isso que eu digo que não funciona, porque se você está fazendo um filme que se passa, teoricamente, no mundo real, você tem que fazer com que os seus personagens ajam de acordo com isso. E eu não acho que alguém iria ignorar esse tipo de informação. Esse é o tipo de situação que funcionaria numa narrativa convencional. A gente já viu vários filmes em que o personagem ele vê um fantasma na frente dele, alguma coisa assim, e depois esse fantasma desaparece e ele passa a duvidar
da sua própria sanidade ou duvidar que ele de fato tenha visto alguma coisa. Isso não funciona se você tem evidências daquilo que você viu. E esse foi só mais um exemplo. Tem vários outros que acontecem ao longo da narrativa. Ainda assim, eu preciso dizer que eu gosto desse filme, eu acho ele um filme divertido e eu acho ele um filme extremamente assustador. Ele só não é um bom found footage, porque ele não precisava ser. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço novamente que curta e compartilhe e se inscreva no canal. E se você está interessado num filme que foi rodado dentro do formato de found footage e que funciona dentro desse formato, eu indico então esse vídeo que eu fiz a respeito do filme Deadstream. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau tchau.